Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos com uma oração. Senhor Jesus Cristo, confessamos que o mistério de Deus, de quem sois a face neste mundo, nos desconcerta por completo. Vós, o Criador de todas as coisas, vós, aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas, aquele que sustenta o universo, nasceu pobre, viveu uma vida pobre, chamou os pobres bem-aventurados e primeiros interlocutores vossos na vossa pregação a respeito do reino de Deus. Morrestes pobre, nu, desprezado e desamparado numa cruz. Os desígnios de Deus são incompreensíveis. Vosso apóstolo Paulo, mais tarde, dirá que Deus escolheu as coisas que não são para confundirem as que são. E continuará: os gregos buscam a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Jesus Cristo crucificado, loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Dai-nos a graça, Senhor, de penetrar o mistério de vossa pobreza nesta meditação, a fim de nos revestirmos mais intensamente de vós mesmos, de vós mesmo através do vosso Espírito. Amém. Jesus e a pobreza. Certa vez, e isto se encontra em Marcos, um jovem se aproximou de Jesus. Bom mestre, que devo fazer para chegar à vida eterna? Jesus lhe respondeu imediatamente: observa os mandamentos. Quais? E Jesus os enumera. A resposta vem rápida: mestre, tudo isto tenho procurado fazer desde a minha infância. Que me resta ainda? Jesus então olhou amorosamente e lhe disse: uma coisa te resta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas conhecemos o desfecho. O jovem se foi abatido porque possuía muitos bens. E Jesus, então, voltando para os seus, disse: filhinhos, como é difícil a um rico entrar no reino de Deus. Mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha, o maior animal na Palestina nos tempos de Jesus, do que um rico entrar no reino de Deus. Contrariamente a este, Pedro logo vem a seguir e diz: mestre, eis que deixamos tudo e te seguimos. Que nos espera? E Jesus lhe promete 100 neste mundo e a vida eterna. Existe uma pobreza que não deve ser buscada para ninguém, uma pobreza maldita. Nós vivemos num país cheio de contradições. E contradições
sociais, ao lado de poucos que vivem sufocados no luxo e na riqueza, uma multidão de gente que nada tem. Nós conhecemos nas grandes cidades os pobres e mendigos que a cada esquina, em cada farol, nos batem às portas dos vidros de nossos carros, pedindo uma esmola. Nós conhecemos favelas e cortiços, e não existem grandes cidades brasileiras sem as suas favelas, sem os seus cortiços e sem os moradores de rua. Gente que nada tem, gente que vive como animal, gente que faz suas necessidades na rua, como fazem os animais. Decididamente, esta pobreza é maldita. Esta pobreza não dignifica o ser humano. Esta pobreza deve ser combatida, porque ela não deixa de ser fruto das desigualdades injustas que existem entre os homens, algumas delas abençoadas pelas leis do nosso país. Não é desta pobreza, evidentemente, que falamos, e não é esta pobreza que aconselhamos a quem quer que seja. Ao lado desta pobreza, a ser combatida pela Igreja e por cada um de nós, trabalhando por um Brasil mais igualitário, existe uma outra pobreza, uma pobreza bendita, uma pobreza que sempre foi o apanágio da vida religiosa. Sabem que na vida religiosa, tanto masculina quanto feminina, se fazem normalmente 3 votos, e um dos 3 é o voto de pobreza, isto é, não possuir absolutamente nada, viver daquilo que oferece o Instituto e a congregação e trabalhar para ele. Este voto de pobreza, repito, é feito apenas pelos religiosos. Não é a pobreza maldita, não são habitantes de rua, não são maltrapilhos, não fazem suas necessidades à vista dos outros, não dormem nas calçadas ou nos bancos dos logradores públicos. Porém, rejeitaram tudo e vivem apenas do essencial para se manterem e levar avante uma vida modesta, sem luxos e sem privilégios. Ninguém é obrigado a entrar na vida religiosa. Ninguém é obrigado a fazer voto de pobreza. Porém, a pobreza não é um conselho evangélico, como antigamente se dizia, dirigido apenas a religiosos e religiosas. A pobreza bendita, esta pobreza que nos faz contentar-nos com o necessário para se levar uma vida digna, porém modesta neste mundo, é um apanágio de Jesus Cristo. É uma das suas faces verdadeiras, é uma das suas escolhas. E aqueles que querem voltar-se a Jesus de todo o coração, aqueles que querem ser cristãos, não apenas de nome, mentindo a si mesmos e se iludindo a vida inteira de pertencerem a Cristo, mas nadando no luxo e no conforto. Aqueles que desejam
imitar Jesus, hão de buscar, de uma maneira ou de outra, a virtude da pobreza que os torna mais semelhantes a Jesus. Mas aqui, se por um lado encontramos uma luz, ou pelo menos uma orientação, Deus não quer o luxo, Deus não quer o supérfluo a mais não poder, não precisamos disso para viver dignamente neste mundo. Se de um lado isto é verdade, esta é a norma, este é o caminho a seguir, por outro lado, e aqui vai a dificuldade. Deus não nos deixou, nem mesmo em Jesus Cristo, um parâmetro, uma espécie de termômetro ou regra. Não nos deixou uma régua para medir as nossas riquezas ou os nossos bens e matematicamente dizer-nos até onde podemos ir. Quanto eu posso ter? Quanto eu devo ter? Isto não se encontra no Evangelho. E este é um problema, porque se de um lado os que querem ser discípulos de Jesus têm que buscar e amar a pobreza, de outro lado não há parâmetros. E por isso mesmo ela não deixa de ser um espinho nas nossas carnes. E eu confesso, um espinho na minha carne também. Até onde posso ter? Até onde devo ter? Até onde devo acumular? Que estilo de vida eu devo ter? Posso comprar um carro? Que tipo de carro eu devo ter? Posso ter uma casa? Que tipo de casa eu quero ter? Quero uma casa bonita, uma casa aconchegante, uma casa, porém, singela, ou sonho com coberturas, não se sabe bem onde, ou sonho com mansões, ou sonho com casas de campo, fazendas e casas de praia. Já esses sonhos são perigosos e perniciosos, porque a pior alternativa a Deus é a riqueza. E a prova está em que os grandes ricos, salvo raríssimas exceções, não são os que frequentam as nossas assembleias, não são os que frequentam as nossas missas dominicais, não são aqueles que nos apoiam nas nossas comunidades e nas nossas paróquias. Eles têm outras coisas a fazer, eles têm outras preocupações a cuidar, eles não têm tempo para Deus. Sim, as palavras de Jesus devem soar claras nos ouvidos de cada um, sem escandalizar, ou até mesmo escandalizando, se se trata de um bom escândalo, se se trata de uma boa sacudida. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico destes entrar no reino de Deus. Ou então, usando outra expressão de Jesus, já receberam neste mundo a recompensa. Nós começamos ouvindo a palavra de Deus, começamos pedindo a graça da pobreza a Deus.
E agora gostaríamos de contemplar a vida inteira de Jesus, do presépio de Belém até o patíbulo da cruz. Uma frase de Jesus deveria acompanhar-nos nessa contemplação. As raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os grandes santos de todas as épocas e de todos os tempos sempre amaram a pobreza. Me digam, qual foi o santo que instituiu uma congregação ou uma ordem religiosa para cuidar dos ricos, para tratar dos ricos, para se escorar nos ricos? Isto não existe na tradição da Igreja Cristã Católica e nas grandes igrejas cristãs. A pobreza é sempre e será sempre um valor de Cristo que o mundo não conhece, que o mundo rejeita, que o mundo aborrece, e por isto mesmo sei que esta pregação será uma pregação controvertida, será uma pregação aceita por alguns e rejeitada por outros, sobretudo por aquelas pessoas que muito têm, que demasiadamente têm e que não querem, em absoluto, girar um pouco de suas riquezas, como fez Zaqueu, em favor daqueles que nada podem, nada possuem. Outra coisa deve ser dita. Mesmo que vendêssemos tudo o que possuímos, não conseguiremos consertar as desigualdades e eliminar a pobreza no Brasil. Aquela pobreza maldita de que falávamos anteriormente. Porém, podemos e devemos colaborar de acordo com as nossas possibilidades, ainda que seja com a gota d'água no oceano. É o que podemos fazer de concreto para aliviar um pobre, para aliviar alguns pobres, para dar um pouco de conforto a quem nada tem. Eu daria um conselho. Existem muitas pessoas que não têm como chegar no final do mês com os seus parcos vencimentos. Por que não oferecer-lhes cestas básicas mensais? Por que não lhes oferecer um pouco daquele muito que nós temos? É claro, uma oferta feita a uma instituição, ainda que seja a uma instituição nobre e séria, nunca se sabe onde vai terminar. Isto é preciso dizer e deve ser falado com todas as letras. Mas quando se trata de uma pessoa diretamente conhecida, quando se trata de um pobre diretamente conhecido, então uma cesta básica ou diversas cestas básicas de acordo com as posses de cada um seria um alívio para muitas pessoas. Mas eu não disse tudo. É preciso que neste retiro sejamos corajosos e severos conosco mesmo. É preciso que nós nos dirijamos a Deus numa oração difícil, talvez numa oração dolorosa, e lhe perguntemos se temos o suficiente ou se estamos ajuntando mais do que o necessário, mais do que o conveniente, o supérfluo, o exagerado e aquilo que não convém. É preciso que tenhamos a coragem
de perguntar a Deus na oração se superamos o viável, se fomos além do conveniente e se estamos já começando a viver na extravagância e desperdiçando os nossos haveres em coisas fúteis, em coisas inúteis, em coisas que não nos levam a crescer de forma alguma, que só nos divertem momentaneamente, enchendo-nos a seguir de vazio interior. E isto vai como exemplo final. Conheci certa pessoa que carregava pérolas preciosas em cada um dos seus dedos. 10 dedos e 10 joias, além de joias no pescoço e joias no pulso. Uma pessoa vazia, uma pessoa que, a meu ver, queria eliminar o vazio interior com a ostentação exterior. Uma pessoa que beirava o mau gosto, uma pessoa que beirava o desagradável. Sim, ela queria suprir, eu acho, o seu vazio interior com o luxo e a ostentação exterior. A nossa meditação está caminhando para o final, mas eu pediria a cada um que agora, honestamente, se perguntasse diante de Deus se vive um aspecto da pobreza de Jesus ou se, pelo contrário, está sendo a antítese de Jesus. Podem ricos se salvar? Esta pergunta já era feita por padres da igreja, como, por exemplo, Clemente de Alexandria, que no século IV escreve um livro. Qual rico se salvará? É difícil dizer. Há um momento em que este rico deixará tudo, absolutamente tudo. E não significa que este momento se identifique com o horário da morte, com o momento da morte. Já quando sobrevier a velhice ou a decadência, sobretudo psicológica, aquilo que hoje recebe nomes pomposos, Alzheimer, por exemplo, de que serviram todas estas riquezas? É um homem completamente dependente nas mãos de outros, em carrinhos de rodas ou em camas, e de nada lhe serviu o luxo passado. Não edificou, não os aproximou de Cristo e terminam a vida na pobreza, exatamente naquilo que detestavam, e vão de encontro, e foram de encontro àquilo que detestavam ser. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, oremos incessantemente, peçamos a Jesus Cristo que nos dê a graça de o imitarmos na pobreza, ainda que tenhamos posse, ainda que não sejamos religiosos ou religiosas de voto e consagração. Que Deus nos ilumine após esta meditação, para que nós decidamos com a sua graça se estamos aquém ou além da extravagância que não nos aproxima dele.